brasileiro, confesso minha culpa, meu pecado. Meu sonho desesperado, meu bem guardado segredo, minha aflição. Eu brasileiro, confesso minha culpa, meu degredo. Pão seco de cada dia, tropical melancolia, negra solidão. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Aqui o terceiro mundo pede a bênção e vai dormir. Entre cascatas, palmeiras, araçás e bananeiras, ao canto da Juriti. Aqui meu pânico e glória, aqui meu laço e cadeia. No horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio e também pelo Band News TV, mas você pode fazê-lo pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. O Skype aqui ficou estranho, espero que esteja tudo bem com a transmissão também da TV. Tá tudo certo? Tudo perfeito. Internet, sim, TV, tudo bonitinho? Sim. Então tá bom. Então, boa noite, Renan Suqueviço. Sendo assim, Renan, tá tudo bem. Tudo certo, tudo em paz. Vamos em frente. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Porque não tá aparecendo aqui, não sei o que aconteceu. Enfim, né? Mas eu, como dizia Jô Soares, o Volbene, não brigo com os fatos. Se essa xícara falar, boa noite, Reinaldo, eu digo, boa noite, xícara. Tá tudo certo. Olha aqui. Eu comecei aí o programa com esta letra formidável de Gilberto Gil e Torquato Neto, Marginália 2, do disco de 1968, chamado Gilberto Gil. Eu, brasileiro, confesso minha culpa, meu pecado, meu sonho desesperado, meu bem guardado segredo, minha aflição. Eu, brasileiro, confesso minha culpa, meu degredo, pão seco de cada dia, tropical melancolia, negra solidão, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Lembrando, Renan Suqueviços, que é uma música de 1900 e a letra provavelmente 67, de um disco de 68, né? Estamos falando do Brasil da ditadura, que demorou para passar, E há aqueles que até hoje estão saudosos daqueles tempos, porque repudiam a democracia, repudiam a igualdade, repudiam, em última instância, o país em que vivem. E não. Nós temos de saber que vivemos no Brasil. E se ainda, em vários lugares, a gente pode dizer aqui é o fim do mundo, mas também nós temos possibilidades. Agora, essas possibilidades se dão dentro do espaço da democracia, do Estado de Direito, da responsabilidade social, das escolhas que nós fazemos, nós brasileiros fazemos quando votamos. Há muita coisa a ser aprimorada no país. Então, eu não gosto, ainda ontem dei uma entrevista, eu não gosto daqueles que ficam só dizendo, o Brasil não tem jeito, o Brasil não... Porque fica parecendo que brasileiros, Renan, são sempre os outros, né? São aqueles que nos atrapalham. Esses brasileiros, eu já cansei de ouvir isso. Não, os brasileiros somos nós. E é preciso, então, que todos tomemos consciência disso, façamos as escolhas certas, pensemos no que queremos para o nosso país, e esse querer, ele se traduz também no voto que a gente dá. É esse o caminho que a gente quer seguir? É aquele? Cada vez mais é preciso que a gente diga isso às pessoas, embora a democracia seja sempre imperfeita. Não é? Há trocas que são feitas na democracia que nem sempre privilegiam a convicção, a verdade, os fatos. Mas temos de continuar na luta para tentar melhorar o país. Para o bem de todo mundo.
não só de alguns. E há manifestações de absurdo primitivismo ainda hoje. Nós vamos falar agora de um caso inacreditável. É inacreditável que tenha acontecido. É inacreditável que o autor da frase não tenha sido punido. E mais do que isso, é espantoso que tenha sido eleito presidente da República. Mas boa parte dos que votaram sabiam que ele tinha dito isso. Pior, Renan, isso o que você vai ver? Pior, Vólio Bene. Alguns votaram porque ele disse aquilo. Então, há muito a se fazer em favor da civilidade política no país. Vamos lá com o fato seco, que eu quero relembrar algumas coisas. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal encaminhou à Justiça do Distrito Federal 2 ações penais em que o ex-presidente Jair Bolsonaro responde pelo crime de injúria e de apologia do estupro contra a deputada federal Maria do Rosário. Eu vou lembrar o caso para vocês aqui. Em 2003, numa entrevista que está sendo concedida à Rede TV, se não me engano, é a Rede TV. Temos o vídeo aí? Sim. Tinha havido um debate na Câmara sobre maioridade penal. E o Bolsonaro veio com aquele papo de sempre, de que, se você gosta de bandido, então leva para casa para cuidar da sua filha. Vocês conhecem esse tipo de argumento, né? Você não quer pena de morte? Então leva o bandido para casa. Não, eu não quero a pena de morte e não quero levar o bandido para casa. Eu não quero as duas coisas. Não é porque eu me oponho à pena de morte que eu vou querer o bandido para casa. Não é porque eu me oponho à maioridade penal aos 16 anos que eu vou querer levar o infrator para casa. Você é contra... Eu já disse aqui, eu acho que não tem que ter a história da maioridade penal. Você tem de ter leis que punam, sim, menores infratores, apenas que tem que ser uma outra justiça, um outro local para recebê-los e não pode ser um depósito de adolescentes que vão necessariamente virar marginal no contato com outros. É isso que não pode. Ele estava dando entrevista e, de fato, a Maria do Rosário. Então, estamos falando de 2003. A Maria do Rosário o chama de estuprador. E ele responde. E, na resposta, ele vai para a barbaridade, ele vai para o absurdo. Como absurda foi a acusação dela também. Os dois deveriam ter ido parar no Conselho de Ética em 2003. Não vamos misturar as coisas. Solta o vídeo aí, vai. Grava aí que eu sou estuprador. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Tá, vagabunda? Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado! O que é isso, desequilibrado? Vai que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? Família que é de estuprador. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Não. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora, chora agora. Chora. Atenção. Essa barbaridade aí não gerou nada, tá? Não gerou ação penal nenhuma. Não gerou punição no Conselho de Ética. Por esse evento de 2003, os dois deveriam ter sido punidos. Porque o chamado estuprador, obviamente, é inaceitável. Estupro é crime. E ele defendeu o que ele defende sua maioridade penal e os absurdos que fala, não fazia dele um estuprador.
Mas aí ele responde, eu não estupro você porque você não merece. Aí, assim, é Bolsonaro, né? Quer dizer, nenhum absurdo será absurdo bastante para ele, porque ele sempre dobra a aposta. O estupro é uma questão de merecimento? É questão de merecimento? Quer dizer que algumas mulheres merecem ser estupradas e outras não? Como se fosse uma distinção, Renan? Olha a barbaridade. Mas aí não aconteceu nada. 11 anos depois, preste atenção nisso aqui, 11 anos depois, num debate sobre a Comissão da Verdade, o Bolsonaro estava discursando e a Maria do Rosário se levantou para sair, o que é um direito dela. Estou falando 11 anos depois. E foi essa fala que gerou a ação penal. Na verdade, 2 ações penais. Solta aí o que ele falou no dia 9 de dezembro de 2014. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. Há poucos dias, Valio Bene, fazia só 11 anos, Renan. Há poucos dias. E aí ele repetiu. O estupro, mais uma vez, como merecimento. Mas ele achou que ainda era pouco. Nós já estamos no fim do mundo. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. A gente já está no fim do mundo. Aí ele foi, deu uma entrevista ao 0 Hora, Jornal Gaúcho, e disse o seguinte: ela, Maria do Rosário, não merece ser estuprada porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz meu gênero, jamais a estupraria. Aí, claro, ele diz, não sou estuprador, mas se fosse, não iria estuprar, porque não merece. De novo, ela não merece porque ela é muito ruim. Lê-se de outro modo. Se ela fosse muito boa, ela mereceria. Porque ela é muito feia, lê-se de outro modo. Se ela fosse bonita, mereceria. Não faz meu gênero, fizesse seu gênero, mereceria. E aí jamais estupraria. Por essas razões. Ruim, feia, não faz seu gênero. Mas aí, eu não sou estuprador, mas se fosse, não iria estuprar porque ela não merece. Aí então ele entra na lógica do estuprador. Nessa fala de Bolsonaro, o estuprador, Valio Bene, tem critério. Critérios estéticos, por exemplo. O que de resto, ademais, obviamente é uma estupidez, porque o estuprador, o juízo do estuprador não é esse. Não é? O estuprador que é uma vítima. O artigo 53 da Constituição garante a imunidade parlamentar. Então, se você acha aí, Valio Bene, o artigo 53 caput da Constituição, que nós vamos ver o que é que ele diz. E aí, alguns entendem que isso que está aí, já achou aí, Valio Bene? Sim, tá na mão. Permite falar qualquer coisa. Lê para nós, Valio Bene. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Se é assim, Renan, se eu levar isso assim, então posso chegar lá no plenário da Câmara, do Senado, e fazer apologia do narcotráfico, da pedofilia, incentivar
massacre, discursar em favor do nazismo. Pode? Pode? Já tem um julgado do Supremo. Quem tem imunidade é o parlamentar. Não é a pessoa do parlamentar, é a sua função que tem imunidade. E esta imunidade existe para o exercício do mandato. Essa imunidade não existe para cometer crimes. Porque senão nós teríamos uma categoria no Brasil de pessoas que teriam licença para cometer crimes. Entenderam? Estupro é crime. Apologia do estupro é crime. Injúria é crime. E o Supremo fez, a primeira turma do Supremo, réu duas vezes, por injúria e apologia do estupro. Porque aqui, estas palavras fazem a apologia do estupro. Então, aqueles que acham que podem falar qualquer coisa, está aqui, está claro, já desde o julgamento do Bolsonaro no Supremo. Esse processo, o relator era o Luiz Fux, infelizmente não andou, testemunhas de Bolsonaro não compareciam, e as testemunhas listadas pelo próprio Bolsonaro acabaram ditando o ritmo do processo. Vejam que coisa. Porque se ele tivesse sido condenado nessas duas ações, nem candidato à presidência ele teria sido. Aliás, ele morria de medo disso. Vocês podem procurar o noticiário à época. E até hoje, há quem diga, ele estava apenas exercitando a imunidade parlamentar. Que é uma tese vizinha daquela da liberdade de expressão. Se eu tenho liberdade de expressão, então eu posso falar qualquer absurdo. Eu posso propor qualquer barbaridade, desde que fique só no âmbito da fala. Não. Não pode, não. Existe apologia do crime é crime. Incitação ao crime é crime. Apologia do estupro é crime. E não importa se é deputado, se é senador ou o que seja. Não é? Foi para a primeira instância, ainda é preciso ouvir testemunhas, etc. Espero que seja condenado e preso, né, ao fim da jornada. Não é mesmo? Porque cometeu crimes. E que fique claro, não foram os episódios de 2004, de 2003, e sim os de 2014. Porque tem muita gente para ele apenas respondeu, é falso, eu estou demonstrando aqui ser falsa essa afirmação. Em 2003, sim, já no absurdo. 2014, não, ele tomou a iniciativa. E tem mais uma coisa, porque aqui a gente sempre fala tudo. Eu chamar alguém, estuprador, evidentemente é uma injúria, uma difamação. Não é uma calúnia? A calúnia seria você estuprou fulano, que aí eu acuso do crime concreto. Sem prova, sem nada. É claro que a Maria do Rosário, ao fazê-lo, fez muito mal. E cometeu crime também. Agora, ela cometeu crime contra Jair Bolsonaro. Quando Jair Bolsonaro diz, eu não te estupraria porque você não merece, aí com a devida vênia é um crime contra todas as mulheres. Né? Já cometido em 2003, mas não foi isso que deu ação penal. Em 2014 ele repete, porque é contra todas as mulheres. E na entrevista também. Porque ele fala sobre todas as mulheres e faz uma distinção entre as que merecem ser estupradas e as que não merecem.
crime inequívoco. E agora vai para a primeira instância. Esse sujeito foi eleito presidente da República. E quando se candidatou, boa parte das pessoas sabia disso aqui. Eu até dou de barato que talvez muita gente do povo, sem informação e tal, não soubesse. Muita gente sabia e votou ainda assim. Votou num cara que é capaz de dizer que parte das mulheres merece ser estuprada. Ah, eu não sabia. Um monte de gente sabia. E votou mesmo assim.